Como era a vida no Templo de Salomão? Como ele conseguia dividir seu tempo entre 700 esposas de sangue real e 300 concubinas? Essas perguntas nos conduzem a uma história onde fé e poder se entrelaçam num cenário de ouro e mistério. Imagine caminhar por uma cidade onde o centro do mundo conhecido brilha em ouro, onde sacerdotes se movem como engrenagens de um relógio divino, e onde, nas sombras do palácio, 1000 mulheres disputam mais que o coração de um rei. Disputam o controle de um império. Esta é a verdadeira história de como funcionava a vida dentro do lendário Templo de Salomão. Um lugar de fé e adoração, mas também de intrigas, rituais secretos e forças que nem mesmo a razão conseguia explicar. Hoje, você vai atravessar os portões sagrados e enxergar o que muitos jamais ousaram contar. Prepare-se para uma jornada onde cada pedra tem uma história, cada perfume guarda um mistério, e cada noite no palácio poderia mudar o destino de uma nação inteira. O que era o templo? Afinal, apenas um santuário ou o palco oculto dos maiores segredos do reino? Deixe nos comentários sua opinião. Antes mesmo de continuar, o Templo de Salomão foi mais do que uma obra arquitetônica. Foi uma mensagem ao mundo. Israel não era mais um povo nômade. Agora era um reino rico, temido e abençoado. Erguido sobre o Monte Moriá, o templo levou 7 anos para ser finalizado. Foram usados cedros vindos do Líbano, ouro puro da Arábia e pedras lavradas com precisão sobrenatural. Não se ouvia o som de martelos no canteiro de obras. Tudo era preparado com reverência, como se cada bloco de pedra fosse uma oferenda. Seu interior era ofuscante. As paredes, o teto e até os utensílios eram revestidos de ouro. Querubins imensos guardavam o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado da terra, onde repousava a Arca da Aliança. Apenas o sumo sacerdote podia entrar ali, e só uma vez por ano. Se você chegou até aqui, curta este vídeo e envie para quem ama a história bíblica. A rotina no templo começava antes mesmo da aurora. O abrir dos portões de bronze marcava o início do sagrado. Levitas, divididos em turnos meticulosos, se espalhavam pelos pátios. Cada resto era ensaiado. Cada passo fazia parte de um balé litúrgico. A limpeza era um rito. Água pura corria pelos corredores, lavando o mármore com tanto cuidado que se dizia ser possível ver o próprio reflexo. Músicos tomavam seus lugares. Símbolos, harpas e trombetas ecoavam salmos que pareciam tocar o céu. Tudo seguia as orientações deixadas por Davi. No átrio, mercadores vendiam animais para sacrifício, mas cada um passava por inspeção rigorosa. Nenhuma oferta podia ser impura. Os pães da proposição eram renovados a cada sábado. O cheiro do incenso misturava-se ao aroma do cedro. O templo respirava, e a cidade em silêncio escutava. Mas enquanto a fé fluía pelo templo Alter Eli, pulsava dentro dos muros do palácio. Salomão não era apenas um rei, era o eixo de um império, e seu harém, uma engrenagem delicada do jogo político. 1000 mulheres, 700 esposas de sangue real e 300 concubinas. Cada uma representava um pacto, uma aliança, um elo estratégico. A filha do faraó vivia num palácio à parte, decorado com símbolos egípcios e músicos do Nilo. As moabitas, peritas em perfumes raros. As sidônias, mestras na arte da púrpura. Era um universo multicultural, mas com regras severas. As esposas viviam nos andares superiores, as concubinas nos inferiores. Cada uma tinha sua corte de servas, escribas, parteiras. Nenhuma podia visitar outra sem permissão. Tudo era vigiado, e mesmo assim, as intrigas floresciam como lírios entre espinhos.
Compartilhe esse vídeo se essa parte da história te surpreendeu. A preparação para uma noite com o rei era quase cerimonial. Ao nascer do sol, a escolhida era levada à casa das purificações. Banhos em 7 piscinas aromáticas. Mirra, aloés, queisia, canela. A pele era tratada com misturas secretas de mel, leite e óleos. Os cabelos, trançados com fios dourados, recebiam perfumes orientais. As vestes eram de linho tão fino que se dizia terem sido tecidos por aranhas. As unhas, pintadas com rena. As joias, escolhidas pelo seu poder de sedução simbólica. O quarto real era adornado com lamparinas de óleo, cortinas de seda e pétalas perfumadas. Músicos ocultos tocavam melodias suaves. Inspiradas no Cântico dos Cânticos, nada era por acaso. Cada detalhe fazia parte de um ritual antigo, transmitido entre gerações de mulheres. Um espetáculo silencioso, onde o palco era intimidade, e o público, um rei poderoso e atento. No harém, amor e poder caminhavam lado a lado. Esposas inteligentes se tornavam conselheiras discretas. Algumas influenciavam decisões de Estado. Outras moldavam o futuro do reino por meio dos filhos. Servas leais observavam tudo e carregavam segredos entre pavilhões. Um colar, um vinho especial, um poema, gestos simples se tornavam armas políticas. Era um xadrez invisível. As mulheres estudavam os gostos do rei, seus humores, suas dores. Sabiam quando falar, quando silenciar. A mais astuta não era mais bela, era mais observadora. E no meio disso tudo, Salomão dividia sua atenção entre alianças diplomáticas, assuntos de Estado e noites que começavam com perfume e terminavam em decisões que mudariam destinos. Curta este vídeo se você já percebeu que o verdadeiro poder nem sempre está no trono. Mas Salomão também era um homem de segredos. Segundo antigas tradições, ele possuía um anel gravado com o nome de Deus. Com esse anel, teria autoridade sobre espíritos e entidades invisíveis. Dizia-se que eles o serviam, ajudavam na construção do templo, revelavam mistérios das plantas, do céu, das pedras. Alguns textos falam de demônios forçados a mover blocos gigantescos. Outros, de conversas onde Salomão interrogava entidades e anotava seus nomes, poderes e fraquezas. Esse conhecimento místico teria sido preservado em livros cobiçados por magos por séculos, mas mesmo com tanto poder, o rei sabia. Aquilo não era dele, era dom emprestado. E por isso, diante de Deus, Salomão permanecia humilde. Comente: o poder de Deus é maior. Se você crê que todo dom vem do Altíssimo, com o passar dos anos, o templo brilhava, mas o coração do rei escurecia. Por amor às suas esposas estrangeiras, Salomão permitiu que seus deuses entrassem em Jerusalém. No início, eram pequenos altares. Depois, santuários inteiros surgiram nas colinas. Rituais a Astarte, a Quemos, a Moloque, incensos estranhos, músicas pagãs. A cidade começou a exalar confusão. Sacerdotes alertavam, profetas clamavam, mas suas vozes se perdiam no barulho das festas e danças. O povo via seu rei se curvando diante de ídolos e se perguntava: se até Salomão cedeu, quem somos nós para resistir? E ali, nas sombras douradas do palácio, começava a rachadura que partiria o reino. Compartilhe essa parte. Se você acredita que a fé não pode ser dividida, o declínio não veio de fora, veio de dentro. O tesouro real começou a esvaziar. Manter 1000 mulheres, seus servos, palácios, festas, exigia uma fortuna. Impostos subiram. O povo murmurava. O trabalho forçado se intensificou. Dentro do harém, esposas mais jovens disputavam influência. As antigas tramavam para não serem esquecidas. O ambiente se tornou um campo minado de ciúmes
e espionagem. E no centro disso tudo, Salomão envelhecido, sábio, mas cada vez mais ausente. Seus filhos, educados por mães de culturas distintas, cresciam em meio a deuses e doutrinas diversas. Roboão, o herdeiro, era fruto de uma dessas tensões. Quando o rei partisse, a unidade se romperia, e o que foi construído com fé, alianças e ouro começaria a ruir. Salomão partiu, e com ele a era dourada de Israel. Roboão assumiu o trono, mas faltava-lhe o discernimento do pai. O reino, exausto de tributos, exíguo alívio, Roboão recusou. O resultado: rebelião. 10 tribos se separaram. Israel se dividiu. O templo permaneceu, mas o coração da nação já estava fragmentado. O anel, os livros, o ouro, o harém ficaram como lembrança de uma era de glória e advertência. Salomão teve tudo: sabedoria, riquezas, domínio espiritual, mas perdeu o essencial: a fidelidade constante. Sua história nos ensina que um reino pode ter fundações de ouro, mas se não for sustentado por fé, desmorona. Se essa história te tocou, comente: minha fé está firme em Deus. E clique no próximo vídeo que aparece na tela para descobrir novas histórias da Bíblia.